Nós vimos, com a disciplina de histologia e embriologia, que o desenvolvimento do organismo humano acontece por meio do processo de fertilização. Duas células haploides se unem para formar de novo uma célula diploide, característica das células somáticas de um organismo humano. Essa única célula originada a partir da fertilização vai dar origem a um organismo extremamente complexo, como é o organismo humano. Nós vimos também que o organismo ele é composto por sistemas. Os sistemas se integram e formam um conjunto que constitui o corpo humano. Esses sistemas funcionam de maneira coordenada e ativam e funcionam por mecanismos fisiológicos. Cada sistema terá sua composição por órgãos específicos. Os órgãos, eles são constituídos, por sua vez, por tecidos específicos. Os tecidos, eles são constituídos por células. Então, nós podemos dizer que as células são a unidade mínima de um tecido. Mais ainda, a célula ela representa um conjunto de moléculas que se organizaram e formaram estruturas, as estruturas celulares. Nós teremos um núcleo, nós teremos citoplasma, membranas, e tudo isso funciona também de maneira coordenada. Tudo isso tem uma origem química, uma origem atômica. Os átomos se unem para formar as moléculas. Nós temos, então, esta crescente na formação do organismo. Um átomo que dá origem, pela junção de átomos, a moléculas. A união de moléculas formará estruturas que determinarão a configuração de uma célula. A célula, por si, ela vai se integrar com outras células para compor um tecido. O tecido se une com outros tecidos para formar os órgãos se integram, formando sistemas. E os sistemas, em conjunto, funcionando de maneira coordenada, passará a compor o organismo humano. Nós vimos dessa forma que a unidade metabólica, a unidade mínima, do ponto de vista biológico, de funcionamento fisiológico e bioquímico, é a célula. A célula ela tem inúmeras funções. Durante a embriogênese, as células elas vão se diferenciando. O que é isso? Se comprometendo com tecidos específicos. Ou seja, a função daquele tecido é desempenhada pelo mecanismo de diferenciação celular. A célula se compromete com aquela morfologia específica do tecido e ali naquele tecido, naquele órgão onde ela vai se situar, ela passará a desenvolver funções específicas. A arquitetura celular ela é extremamente importante para o funcionamento do organismo. Nós temos, essencialmente, dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. As procariontes são, por exemplo, as bactérias. Qual a diferença entre elas? As procariontes, elas são estruturas mais simples, elas não são delimitadas por tantas estruturas membranosas. Aliás, elas praticamente não possuem organelas. O núcleo não possui uma delimitação por um envoltório nuclear, que nós chamamos de carioteca, em uma célula de mamífero ou uma célula eucariótica. E, por consequência, o material genético fica disperso pelo citoplasma de uma célula procarionte. Uma célula eucarionte, ela tem uma organização celular mais complexa. Ela vai apresentar um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, chamado de carioteca. A partir deste núcleo, nós teremos conexão com inúmeras outras estruturas citoplasmáticas, inúmeras organelas. As organelas, em sua maioria, são estruturas membranosas, que fazem parte do fluxo da informação genética que essa célula detém dentro do seu núcleo, no caso de uma célula eucariótica, e também de todo o processo metabólico que vai acontecer dentro dessa célula. Uma célula eucariótica, portanto, precisa ter um DNA guardado dentro do seu núcleo, restrito por uma carioteca. Esse DNA ele vai ser protegido da degradação por enzimas, que estão acumuladas essencialmente ali no citoplasma. Durante o processo de transformação ali da informação genética para que gere um produto no final, esse DNA ele vai ser lido por uma maquinaria proteica por um mecanismo chamado de transcrição. A transcrição vai me originar uma molécula de RNA que migra para o citoplasma dentro de organelas, nas quais elas poderão, por exemplo, realizar a síntese proteica.
Ou seja, uma proteína, que é uma estrutura completamente diferente de um RNA ou de um DNA, vai ser o produto final da expressão da informação genética de uma célula eucariótica. Em uma célula simples, como a procarionte, não necessita de uma arquitetura tão complexa como a eucariótica. A informação genética ela fica mais disponível, ela é mais simples do que em organismos eucarióticos e facilmente é transcrito e lido por um mecanismo chamado de tradução, que culmina na formação de algumas proteínas. Esse conceito básico de biologia e genética é fundamental para o entendimento da constituição celular, ou seja, a base histológica, a constituição dos tecidos. Nós temos na histologia a composição do organismo, seja pelos sistemas, pelos órgãos, pelos tecidos, apenas 4 tecidos básicos que se originaram durante o desenvolvimento embrionário para formar o organismo adulto. Quais são esses tecidos básicos? O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Mas onde estão, por exemplo, os tecidos ósseo, sanguíneo, cartilaginoso? Nós dizemos que esses tecidos eles são especializados. Nós temos, portanto, um tecido epitelial que vai dar origem a revestimento epidérmico. A composição da epiderme, que faz parte da pele, é composto por tecido epitelial. As mucosas, elas são revestidas por um tecido epitelial. As glândulas do nosso corpo também são formadas por tecido epitelial. O tecido nervoso é simples, nós localizamos ele no sistema nervoso central e constituindo também o sistema nervoso periférico. A célula principal do tecido nervoso, o neurônio, é responsável por receber e transmitir impulsos, gerando informações neuronais, que vão gerar uma movimentação, um pensamento, qualquer tipo de reação, seja sensibilidade, seja motora, tudo isso é determinado por células nervosas. Claro, localizadas em um tecido específico com uma composição tissular específica. Nós temos ainda o tecido muscular, é um terceiro tecido básico. A musculatura, associada ao sistema esquelético, faz com que o organismo seja capaz de se movimentar. Os músculos estão associados, então, com a movimentação corpórea. E nós temos ainda o tecido conjuntivo. Todo tecido conjuntivo ele tem origem mesodérmica. Então, aquele folheto embrionário, chamado de mesoderma intraembrionário, que surgiu na 3ª semana, vai ser responsável pela formação do meu mesoderma. Este mesoderma, por si, vai formar células mesenquimais e dará origem a um tecido conjuntivo. Nós temos uma ampla gama de tecidos conjuntivos. Primeiro, um tecido de preenchimento. Todo o meu corpo ele é preenchido por tecido conjuntivo, praticamente. O que não é músculo e o que não é tecido nervoso e o que não é tecido epitelial, vai funcionar como tecido conjuntivo. Nós temos o propriamente dito e os tecidos conjuntivos especializados. E daí nós encontramos, então, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo, todo o sistema vascular tiveram origem a partir de um mesoderma, um tecido conjuntivo. Todas as células dentro de um tecido estão situadas em um ambiente que nós chamamos de matriz extracelular. Matriz extracelular é tudo aquilo que circunda, que rodeia e que faz contato com uma célula. Normalmente, a matriz celular, em sua maior parte, é constituída por produtos produzidos e secretados pela própria célula do tecido.